Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas e agradecer a audiência. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Instituto Ethos. Meu nome é Ângela Barbarulo, sou advogada especializada na área ambiental há mais de 20 anos e atualmente eu coordeno o projeto Justiça Climática Socioambiental do Instituto Alana. O Instituto Alana que tem como missão honrar a criança. Este painel é parte da programação da Conferência Brasileira de Mudança do Clima e que está na sua terceira edição. A conferência é um encontro que reúne organizações não governamentais, movimentos sociais, povos tradicionais, governos, comunidade científica e os setores público e privado, e promove diálogos para a formulação e monitoramento dos compromissos que influenciam o clima e que proponham saídas para a implementação da LDC, né, conhecida como Contribuição Nacionalmente Determinada brasileira, especificamente, né, enfim, que nada mais são, né, enfim, as reduções das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa, uma das maiores ambições na pauta climática e de adaptação às mudanças ambientais. Não é e não deveria ser novidade para ninguém que o mundo enfrenta hoje uma das maiores crises socioambientais já registradas em função das graves mudanças climáticas, resultado de uma atuação humana predatória, fincada em um consumismo desenfreado dos nossos recursos naturais que são finitos. Nós somos, sim, corresponsáveis pelos atuais modelos socioeconômicos de desenvolvimento e de emissão de gás carbônico, que esquecem que a nossa casa está em chamas e não sustenta mais essa velha forma de produzir e de consumirmos riquezas. O sexto relatório do IPCC, do grupo de trabalho do IPCC, recentemente lançado, né, enfim, mostrou que o mundo provavelmente atingirá ou excederá 1,5 graus Celsius de aquecimento nas próximas 2 décadas, muito mais cedo do que nas avaliações anteriormente feitas. Limitar o aquecimento a este nível e evitar os impactos climáticos mais severos depende de ações nesta década. A década chamada pelo PNUMA da década da restauração. As consequências já podem ser sentidas em todos os cantos do planeta, mas pouco se destaca que são as crianças a população mais vulnerável aos efeitos dessa emergência, que impacta diretamente a garantia dos seus direitos à vida, à saúde, à educação e ao próprio desenvolvimento, e ao seu próprio desenvolvimento. Assim, não são somente as futuras gerações de crianças que estão ameaçadas, mas as atuais. O outro recente relatório publicado da Unicef descreveu, lançado recentemente, descreveu que a crise climática é uma crise dos direitos das crianças. O relatório chamado Apresentando o Índice de Risco Climático das Crianças, esse relatório é a primeira análise abrangente do risco climático na perspectiva de uma criança. Ele classifica os países com base na exposição das crianças aos choques climáticos e ambientais, como os ciclones e as ondas de calor, bem como a sua vulnerabilidade a esses choques, com base no acesso aos serviços essenciais. Esse relatório foi lançado em colaboração com Fridays for Future, no 3º aniversário do movimento de greve climática liderada por jovens. Esse relatório constata que aproximadamente 1 bilhão de crianças e adolescentes, quase metade dos 2,2 bilhões de meninos e meninas do mundo, vivem em um dos 33 países classificados como de risco extremamente elevado. Essas crianças, esses adolescentes enfrentarão uma combinação mortal de exposição a múltiplos choques climáticos e ambientais, com alta vulnerabilidade devido aos serviços essenciais inadequados, como acesso à água, a saneamento, à saúde e à educação. Os resultados refletem o número de crianças e adolescentes afetados hoje desse relatório, mas os números provavelmente piorarão à medida que os impactos das mudanças climáticas vão se acelerando. É por isso que somente uma ação coordenada dos atores sociais, dos diversos países, do setor produtivo, dos governos locais, é mais do que imperativo para conter os danos. Reverter o processo de escalada
e garantir a sobrevivência e a sustentabilidade de todas as formas de vida já nesta geração e nas gerações vindouras. E para falarmos um pouco mais sobre essa crise climática e os direitos das crianças, hoje eu tenho a honra de estar aqui com os 4 convidados muito especiais. O Danilo Farias, do Instituto Alana. Bem-vindo, Danilo, boa noite. Boa noite, Ângela. Imenso prazer estar aqui com todas e todos nesse painel maravilhoso. Agradeço pelo convite. Bom evento para todo mundo. Com o André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Bem-vindo, André. Oi, Ângela. Obrigada. Boa noite aí a todas e todos, Daniel, Danilo, deputada Leandre, Gustavo. Uma alegria estar com vocês, uma honra, falando de um assunto de extrema relevância para todos nós, nossos filhos e filhas, né? Importantíssimo. Grato pelo convite. Obrigada, André. Daniel de Holanda, do Fridays for Future. Bem-vindo, Daniel. Prazer com você aqui, estar com você aqui. Aí. Boa noite a todos. É isso aí mesmo. Bem-vindo. E a deputada Leandra Dal Ponte, do Partido Verde. Boa noite, deputada. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que nos acompanham, principalmente os que participam aqui junto conosco desse debate. Em nome da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, agradeço o convite. Obrigada. E o nosso painel vai tratar, a gente tem um nome, né? Nosso painel tem o nome de Segurança Climática como Direito de Crianças e Adolescentes de ter um futuro no presente. Isso porque a gente só vai cuidar de todas as crianças, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Marco Legal da Primeira Infância, se a gente enfrentar concomitantemente todos os desafios climáticos e socioambientais. O atual cenário de diversos litígios climáticos protagonizados por crianças e adolescentes ao redor do mundo, associado aos dados do novo relatório do IPCC e deste relatório da Unicef que eu comentei há pouco, mostra a necessidade de buscarmos caminhos para o exercício do direito à natureza para as próximas gerações que estão sob constante ameaça dos efeitos das mudanças climáticas impulsionadas pela ação humana. Esse engajamento das infâncias, das juventudes para usufruir de um futuro digno e sustentável perpassa pelo entendimento de que o direito à natureza é essencial para a vida de todas as pessoas, em especial das futuras gerações, que são as mais afetadas, as nossas crianças. Então, para a gente começar, eu queria convidar o Danilo. Danilo, antes de passar a palavra para você, apresentar o Danilo, que é advogado do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, mestrando em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará. Pós-graduando em Direito Ambiental pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, especialista em direitos dos povos e comunidades tradicionais. Ele integra a rede Latin American Climate Lawyers, que é a LACLIMA, Youth Climate Leaders Fellow e a Climate Reality Leader, e é embaixador da Juventude da Agenda da ONU 2030. Boa noite, Danilo, muito bem-vindo. Obrigado, Ângela. Agradeço novamente o convite. É uma honra estar aqui debatendo esse tema com todos e todas. E falar de emergência climática e direitos das crianças hoje é mais do que uma urgência, né? É uma prioridade. E se a gente pensar a prioridade absoluta de crianças e adolescentes, esse tem que ser os contornos que a agenda do clima, mas outras agendas precisam envidar. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre as atuações do Instituto Alana. O Instituto Alana tem a sua premissa maior, que é de honrar a criança, e junto com alguns programas, como esses que vocês veem, fazem isso de maneira muito bem articulada. O Instituto Alana é um instituto que faz advocacy, e aí entende a prática de advocacy como a defesa de uma causa de interesse público de forma transparente, por meio da incidência sistematizada da comunicação e da mobilização social organizada, cujo objetivo resulte em um impacto social positivo. E aí,
Mais especificamente, o programa Criança Natureza é o programa que tem a preocupação de defender o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável, fortalecendo o seu vínculo com a natureza, o que é muito sinérgico e sintomático com o enfrentamento da emergência climática que a gente tem vivenciado atualmente, especialmente conferida e consistida aos direitos das crianças e adolescentes. E, diante disso, a gente tem inúmeros sonhos, né? E dentro desses sonhos, a gente tem a pretensão de que tenha mais crianças na natureza e mais natureza para as crianças, que as cidades sejam mais verdes, acessíveis e amigáveis para as crianças, que os espaços escolares sejam mais verdes, desafiadores e conectados com seus territórios, e que a natureza como essencial para a saúde e o bem-viver, e justiça climática e socioambiental para todas as crianças. E aí, a partir da justiça climática, que a gente vai entender todos esses eixos aqui, como conservação da natureza, educação, saúde, cidades e clima. E no eixo de clima é que a gente pensa a justiça climática e os direitos socioambientais atrelados ao enfrentamento da poluição do ar, né? Uma vez que crianças são as mais vulneráveis, considerando que a poluição é especialmente danosa durante o desenvolvimento fetal e os primeiros anos de vida da criança, e esse tipo de exposição também aos impactos da poluição do ar prejudica o desenvolvimento do cérebro, levando a deficiências cognitivas, motoras, enquanto ao mesmo tempo coloca as crianças em maior risco de doenças crônicas ao longo da vida. Também enfrentamento disso nas temáticas vinculadas aos desmatamentos e às queimadas, uma vez que a poluição do ar proveniente da poluição do ar pelas queimadas endereça a uma situação gravíssima para as crianças, e aí a gente tem dados em torno de mais ou menos 5.000 hospitalizações no último ano, de acordo com a Fiocruz. E, por fim, a emergência climática, né? Uma vez que os efeitos causados pelos eventos climáticos extremos e desastres ambientais são os responsáveis pelas mortes e péssimas condições de vida dos humanos nas áreas mais pobres e vulnerabilizadas do planeta, afetando principalmente as crianças, e são elas o grupo que mais absorve as mortes causadas por esses fatores, né? Em um percentual de 80%. Só que, diante disso, a gente vai defender o direito das crianças em que as crianças vivam em um ambiente mais harmonizado com a natureza, e para que a gente tenha esse cenário, a gente precisa garantir que as crianças tenham um futuro no presente, né? Uma vez que é um direito fundamental que as presentes e futuras gerações possam viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí eu vou trazer para a cena esse relatório da Unicef, que é um relatório que fala sobre a crise climática, é uma crise de direitos das crianças. E esse relatório vai trazer para a gente um cenário em que 820 milhões de crianças estão atualmente expostas a ondas de calor, 400 bilhões de crianças estão atualmente expostas a ciclones, 330 bilhões de crianças estão atualmente altamente expostas a inundações pluviais, 240 milhões de crianças estão atualmente altamente expostas a inundações costeiras, 920 milhões de crianças estão atualmente altamente expostas à escassez da água e 600 milhões de crianças estão atualmente altamente expostas a doenças transmitidas por vetores como malária, dengue e outras. 2 bilhões de crianças estão atualmente expostas à poluição do ar e 815 milhões de crianças estão atualmente altamente expostas à poluição de chumbo devido à exposição do ar, água, solo e comida contaminados. Então, esse é um dos cenários da nossa emergência climática atualmente e que tem afetado especialmente o direito de crianças e adolescentes. Mas a gente também tem um recorte para o Brasil, uma vez que o Brasil, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o 7º maior emissor de CO2 do mundo, né? Nós temos aí as indústrias de combustíveis fósseis que emitem de 25% a 40% mais metanos do que a gente imagina. A poluição do ar é um assassino silencioso que mata 7 milhões de pessoas por ano ao redor do planeta e atinge mais indivíduos do que qualquer outra condição. E apenas em 2019 houveram 5.000 hospitalizações de crianças por mês na Amazônia devido à poluição resultante das queimadas. Entre janeiro de 2010 e outubro de 2020 foram registrados mais de 1.252.874 casos de internações hospitalares por doenças do aparelho respiratório para todos os estados analisados, e que o Sistema Único de Saúde, o SUS, arcou com despesas em saúde de aproximadamente R$1 bilhão com hospitalizações decorrentes de altas concentrações de poluentes atmosféricos. Esse é o nosso cenário da emergência climática, que tem acometido em especial crianças e adolescentes.
E, para isso, a gente tem um intuito de dar visibilidade e efetividade aos artigos 225 e 227 da Constituição Federal, que é por meio do imbricamento desses dois que o Instituto Alana fomenta a reflexão e a conscientização a respeito da importância da justiça climática e socioambiental para crianças e adolescentes, promovendo a defesa dos seus direitos, do meio ambiente, com absoluta prioridade, por meio de ações de incidência no sistema de justiça. E aí, para a gente envia esforços para que essa transformação social ocorra de algumas maneiras, especialmente pela regulação, uma vez que a gente entende que trabalhar com as relações governamentais é importante, uma vez que as leis garantem às crianças e adolescentes esses direitos, a conscientização por meio de campanhas e outras ações correlatas, e também, especialmente, por meio da ação jurídica, através de litígios climáticos e de litigância estratégica. Como que a gente faz esse diálogo com o sistema de justiça a partir das ações jurídicas? A gente tem um diálogo permanente nas relações internacionais, né, a partir aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também do Comitê de Direitos da Criança e do Adolescente da ONU. A gente também atua a partir da litigância estratégica em algumas ações que estão vinculadas à questão do cenário de litígios climáticos no Brasil. Então, a gente fez atuação na condição de amicus curiae do ADPF do Fundo Clima, da ação que foi intitulada Pedaladas Climáticas, da ação direta de constitucionalidade por omissão do Fundo Amazônia, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tratou sobre o PPCDAM. A gente também atuou na ação direta de constitucionalidade da resolução 401 de 2018 do CONAMA, e também atuamos na denúncia, fizemos uma denúncia ao Ministério Público tratando sobre a questão do programa Previfogo. A gente entende aí que nessa atuação do Fundo Clima, e também sendo inspirado pela fala do ministro Barroso, que o Brasil precisa de uma agenda efetiva de desenvolvimento de baixo carbono. Isto é a coisa certa a fazer pelos nossos países, pelos cidadãos e pelos nossos filhos. Então, aqui o ministro entende essa premissa da ética intergeracional e na defesa, em especial, das crianças e dos adolescentes. A gente também atuou no Fundo Amazônia, uma vez que a gente entende que a questão orçamentária é prioridade absoluta, e uma vez que esses fundos e investimentos não são direcionados como política pública, deixa de se potencializar políticas públicas que, de alguma maneira, minimizem os efeitos e os impactos atribuídos à má qualidade do meio ambiente e à degradação ambiental. Atuamos também na DPF 760, que trabalha com a questão do PPCDAM e a retomada dos trabalhos do PPCDAM, uma vez que questões vinculadas ao desmatamento, a grilagem de terra e ações correlatas vão afetar, em especial, as crianças indígenas. Também atuamos na condição de amigos da Corte da Ação, que trabalha com as pedaladas climáticas, uma vez que o governo não cumpriu com as metas estabelecidas pelo Brasil e ainda assim reportou uma meta menos pretensiosa e menos robusta para a questão do clima, de maneira nacional. Atuamos como amicus curiae na ação direta de constitucionalidade 6148, que foi uma ação em que nós trabalhamos a questão da qualidade do ar, uma ação direta de constitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República a respeito da Resolução CONAMA 491 de 2018, e que estabelece padrões de qualidade do ar muito permissivos, uma vez que a questão da qualidade do ar é muito cara para a questão da infância, pela sua própria peculiaridade no desenvolvimento físico e mental, e a gente sabe que esses eventos climáticos extremos, eles acometem em especial crianças, uma vez pelas suas condições físicas e fisiológicas e pela sua preponderante iminência de morte. Fora que essas questões acometendo a infância e a adolescência faz com que as futuras gerações arquem com um dano de ter aí a sua trajetória de vida interrompida.
A gente atuou especialmente nesse caso, que trata sobre padrões de qualidade do ar, uma vez que essa resolução ela atenta contra os artigos 5º, inciso 14, o artigo 196 e o artigo 225 da Constituição Federal, né? Dada a proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que deve ser resguardado especialmente a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade. Nós trabalhamos também recentemente em uma denúncia encaminhada ao Ministério Público Federal, uma denúncia que trata sobre a questão da omissão do governo federal nas ações de combate às queimadas e ao desmatamento, uma vez que no ano de 2020 tiveram índices recorde. A denúncia cita o desfinanciamento das políticas públicas de combate ao fogo e atuação governamental, uma vez que essas atuações foram negligenciadas e representam violação aos direitos das crianças e adolescentes à saúde, à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa denúncia tem como objetivo garantir a retomada dos trabalhos do Preve Fogo, do CISAM e do Vigiar, de modo a contribuir para a estruturação do sistema efetivo de proteção e prevenção dos combates aos incêndios florestais, com execução de ações integradas pelos órgãos competentes, visando zelar e promover os direitos fundamentais de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Nós já tivemos aí um resultado positivo, uma vez que o Procurador Regional da República, o Dr. José Leone das Belém de Lima, já entendeu pelo acolhimento integral da representação em tela e atribuiu ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que tome as devidas providências junto ao Ministério Público Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse caso também nós atuamos, uma vez que essa ação direta de inconstitucionalidade trata de uma lei do Estado de Roraima que autoriza o uso de mercúrio em lavas garimpeiras e é uma situação em que acomete especial a saúde, a segurança alimentar e o meio ambiente ecologicamente de crianças e adolescentes. E, por fim, nós também endereçamos algumas ações para pensar o enfrentamento dessa emergência climática através da participação social, sendo ela com a participação na Coalizão Respirar, aí, com ações vinculadas às relações governamentais e também aos órgãos de controle. Nós também participamos da 5ª edição do Relatório Luz da Sociedade Civil, da Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, participando aí com contribuições no ODS 11 e no ODS 13. Nós também temos uma atuação consistida em redes, aí são todas as redes que a gente tem trabalhado e levado o recorte de crianças de maneira muito consistente. E, por fim, a gente endereça todas essas questões a partir de uma comunicação estratégica, pensando a questão da imprensa, da mobilização em campanha, da pesquisa e de pareceres técnicos como fundamental para que todas as outras surtam efeito. Então, a gente comunica todas as nossas ações e incidências no site do Programa Criança e Natureza, e a gente também atua com campanhas, e atualmente está em vigor essa campanha Livre para Brincar Lá Fora, e é uma campanha de conscientização que destaca os impactos negativos da poluição do ar na saúde das crianças e pede a Limpo para que elas sejam livres para brincar lá fora. É isso, eu agradeço muito. Obrigada, Danilo. Linda exposição. Muito bom ver como o Instituto Alana tem trabalhado, né, enfim, nessa relação da importância da garantia dos direitos das crianças frente à emergência climática e como que quais são os principais eixos de atuação de como elas são afetadas, né? Obrigada pela sua exposição. E se a segurança climática é um direito fundamental de todas as pessoas, ela deve orientar as decisões políticas, né, e privadas, de incentivos econômicos e de controle e fiscalização. É por isso que eu tenho uma grande honra de chamar agora o André Lima, nosso convidado, palestrante. André é consultor sênior da política e de direito do Instituto Democracia e Sustentabilidade, como eu comentei. André é advogado socioambientalista há mais de 26 anos, já há 26 anos, mestre em política e gestão ambiental pela Universidade Federal de Brasília, UNB, ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal,
consultor sênior em política e direito do IDS, colunista do portal Congresso em Foco, idealizador do Prêmio dos Parlamentares pelo Clima e de Sustentabilidade do Congresso em Foco. André, bem-vindo, e eu queria te fazer uma provocação, queria que você nos contasse um pouquinho e nos explicasse como a PEC, a lei mais importante e mais urgente do Congresso, propõe inserir a segurança climática nos 3 dispositivos estruturantes da nossa Constituição. E, na sua visão, qual é a relação da segurança climática para o desenvolvimento do Brasil? E como a gente pode, como poderia o poder público adotar ações de mitigação às mudanças climáticas e adaptação aos efeitos adversos, de forma a garantir os demais direitos, né? E, claro, como que tudo isso se identifica e se relaciona com os direitos das crianças. Muito bem-vindo, André. Obrigada. A palavra é sua. Eu que agradeço, Ângela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já cumprimentamos a todos aí, parabenizando a Alana pelo trabalho, brilhante trabalho que faz, né? Pela exposição que o Danilo fez aí, mostrando a qualidade, a consistência, né? A robustez do trabalho do Instituto Alana, e para mim é uma alegria poder estar junto com vocês nessa jornada. E fiquei feliz também pelo convite, porque nos fez refletir sobre algo que é quase óbvio, né? Mas que na nossa jornada como socioambientalista ou ambientalista, a gente olha para o desafio da vida, dos direitos socioambientais, e não faz muito essa reflexão sobre a maior vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes aos impactos todos que nós, como socioambientalistas, atuamos, né, nas diferentes frentes, no judiciário, no legislativo, ou no executivo, nos trabalhos de advocacy, campanha, etc. Então, achei bem interessante, e assim, eu vou listar aqui. Esses dias um amigo meu me pediu assim: André, você pode me listar 18 motivos, eu não vou dizer o porquê dos 18, mas 18 motivos pelo qual a gente tem que enfrentar as mudanças climáticas? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer isso em 15 minutos. Né? Parei 15 minutos para pensar aqui. Aí eu mandei essa lista aqui para ele, que eu vou ler para vocês. 1. Afeta a todos, porém de forma mais intensa e dramática, as populações mais carentes e vulneráveis, comunidades mais carentes e sem infraestrutura, situadas em periferias e países subdesenvolvidos. 2. Afeta e encarece a produção de alimentos, causando perdas em produção e produtividade. 3. Afeta a produção de energia, encarece a conta de luz, prejudicando o crescimento econômico e a geração de empregos. 4. Afeta a estabilidade hídrica, aumentando e intensificando as secas. 5. Causa desastres como enchentes, tempestades que causam prejuízos e matam gente. 6. Causa um aumento dos incêndios, queimadas que comprometem ecossistemas florestais, a saúde das pessoas que moram próximas aos locais afetados, além de causar prejuízos econômicos bilionários. 7. Causa perdas de habitats de espécies da biodiversidade, comprometendo os biomas e ecossistemas. 8. Causa derretimento das calotas polares, afetando todo o equilíbrio da vida nos oceanos, além do aumento do nível do mar, afetando comunidades costeiras em todo o mundo. 9. Afeta a saúde humana, causando mortes de idosos e crianças com aumentos significativos de picos de temperatura. 10. Aumento de chuvas torrenciais, mais frequentes, intensas, prejudicando a produção agrícola e prejuízos econômicos significativos. 11. Aumento na frequência e intensidade de ciclones tropicais. 12. Intensificação de migrações por causas relacionadas a alterações climáticas súbitas. 13. Impactos na biodiversidade dos rios e mares, com prejuízo para as comunidades que sobrevivem da pesca comercial tradicional. 14. Agravamento do acesso à água potável. 15. Intensificação de conflitos bélicos por desequilíbrio no acesso a recursos naturais. 16. Propagação de doenças em função do aumento de temperatura. 17. Redução da capacidade de trabalho em função do aumento de temperatura. 18. Aumento nos custos de adaptação das cidades, sobretudo situadas nas zonas costeiras, impactando orçamentos já sob pressão, principalmente nos estados e municípios. E se a gente olhar cada um desses 18 pontos e colocar ali quem são os mais afetados dentro de cada um desses, eu não tenho dúvida de que, muito provavelmente, na quase totalidade deles, eu não fiz esse exercício, né, mas na quase totalidade deles, as crianças, né, sobretudo as crianças, são as mais afetadas
por esse conjunto de impactos que eu listei e que poderia ter chegado perto dos 50. Né? Eu parei no 18, que foi me pedido isso. Então, eu achei bem interessante esse momento aqui nosso, porque mostra, de fato, que tudo que a gente faz pelo clima, pelo meio ambiente, tem não só a questão das futuras gerações, porque, na verdade, o fato é o seguinte, o que a gente está fazendo ou deixando de fazer agora, neste momento, vai impactar a geração atual. Talvez me impacte pouco, porque eu não espero passar muito dos 100 anos, né? Mas minha filha, com 12 anos, daqui a 50 anos, vai ter 60 anos. Vai estar entrando na idade, né, que dizem a terceira idade, né, na maturidade. Então, assim, com certeza, o impacto atual nos jovens, nas crianças, é maior, né? Interfere na liberdade, interfere, né, sobretudo naquelas famílias e comunidades mais carentes, que têm ainda menos condição de proteger as suas crianças, né, de resguardar as suas crianças dessas pressões todas que eu citei aqui, né? Mas também elas vão ser impactadas lá na frente por decisões que estão sendo tomadas hoje, né, pelos seus pais, pelos seus avós, e que elas não têm tido oportunidade de ter uma consciência mais plena, porque a educação precisa trazer a questão climática para dentro, né? E de tomada de decisão. Então, certamente, o Daniel deve falar bastante disso, eu não vou me alongar nesse aspecto de toda a questão dos impactos das mudanças climáticas na atual geração de crianças e no que essas crianças serão mais para frente, né? Um elemento importante da sua pergunta diz respeito à questão dos direitos fundamentais, né? E se a gente olhar, eu tenho feito esse exercício, eu me formei em Direito em 94. Eu procuro todo ano, pelo menos uma vez por ano, reler a Constituição Federal, né? Para ver se eu estou evoluindo na compreensão, porque a Constituição não é um sujeito, um objeto morto. Ela precisa ser permanentemente interpretada à luz das novas realidades que se impõem à sociedade. E não dá para a gente ficar mudando a Constituição o tempo inteiro. O fato é que o artigo 1º da nossa Constituição já trata desse assunto. Quando fala do fundamento do Estado Democrático de Direito, da cidadania e da dignidade da pessoa humana, né? Boa parte dessa lista de impactos a que eu me referi aqui, e é apenas uma lista exemplificativa, em hipótese alguma eu tentei ser taxativo e peremptório, praticamente todas elas interferem, ferem, prejudicam a dignidade da pessoa humana. Então, já está ferindo o primeiro artigo da Constituição. Se pular para o 3º, né, fala dos objetivos fundamentais da República, que fala na Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Se a gente for ver os dados de emissões, 1% da população mais rica emite 50% das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, é responsável por 50% dos impactos no clima. 1% da população mais rica. Isso não é uma sociedade justa, tampouco solidária. Então, aqui já começa uma outra relação entre a questão climática e, se a gente colocar o elemento, né, intergeracional, e se a gente colocar o elemento da criança e do adolescente, né, como vulneráveis perante decisões que são tomadas hoje por quem não pensa muito além do que um mandato, muitas vezes, né? Então, nós estamos falando também de ferir o artigo 3º da Constituição. Aí vamos para o artigo 5º, né, que é o artigo que fala do direito à vida. Todos são iguais perante a lei, mas o fato é que nem todos são iguais perante os fatos e perante as mudanças climáticas, que afetam muito mais aquelas comunidades que não têm infraestrutura, que não têm saneamento, que não têm acesso a áreas verdes, que ficam nas periferias, onde estão os distritos industriais, que poluem mais, e por aí vai. Ou seja, nós estamos falando, mais uma vez, de um outro artigo da Constituição diretamente associado à questão climática, à segurança climática, à estabilidade climática, ao direito da qualidade de vida. Aqui eu poderia falar de alguns outros, mas vou pular para o nosso 225, que fala lá que todos, e não alguns, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Obviamente que a segurança climática está no conceito, na centralidade, né, desse conceito de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Quando a Constituição nossa aqui diz que ele é essencial à sadia qualidade de vida, ele já está colocando na essência
né, do direito à sadia qualidade de vida, dignidade da pessoa humana, direito à vida digna, direito à vida, né, do próprio artigo 5º da Constituição. Não vou nem falar do direito de propriedade, porque esse também, muitas vezes, por questões climáticas, ele é perdido, né? Ciclones, enchentes, secas, também ferem o tal do famoso direito à propriedade. Estou falando do direito à vida, né? Do direito à vida digna, do direito à saúde, que é um outro direito também fundamental, e, sobretudo, né, da saúde da criança, que a gente sabe que também sofre mais com os efeitos climáticos. Então, essa nossa Constituição, ela é toda ela interligada. Agora, em nenhum momento ela fala de clima. Em nenhum momento ela fala desse novo grande desafio do século, do milênio, do novo pacto social. E a gente precisa trazer para dentro da Constituição Federal esse desafio. Por quê? Porque nós precisamos avançar nas leis, né? Porque não se faz programas e ação política sem lei que dê base para o governo federal, os estados, as prefeituras, o setor privado. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, um princípio da Constituição. Portanto, a nossa Constituição, como base desse pacto social democrático, como base do Estado Democrático Social, que vai criar as condições, né, e vai exigir do poder público a tomada de medidas e de atuação. Então, nós temos que trazer para a Constituição esse debate, né? E, portanto, nós dei essa volta toda para dizer que, para que a gente possa fazer alguma coisa, Ângela, é muito importante que a gente esteja muito bem resguardado e fundamentado na nossa Constituição, porque nós precisamos de políticas públicas que vão do governo federal, dos compromissos internacionais, Acordo de Paris, Convenção de Clima, às prefeituras e às câmaras de vereadores, estabelecendo nos seus planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, elementos relacionados à mudança climática. Então, está mais do que nunca no momento da gente rever esse pacto nosso e colocar a Constituição no centro do debate das políticas públicas e do desenvolvimento do Brasil. Então, a nossa proposta, nós já temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional tramitando no Senado, que é a PEC 233, fruto de uma iniciativa nossa da RAC, né? Eu não coloquei aqui, mas eu sou coordenador do GT Socioambiental da Rede de Advocacy Colaborativo, que congrega mais de 50 organizações da sociedade, entre as quais a Alana, que está aqui presente. Nós desenvolvemos uma ação de avaliação da política de clima que culminou com um projeto de lei chamado Brasil Carbono Neutro 2050, que tramita na Câmara, e a PEC do clima, tramita no Senado, e a PEC do clima no Senado. Na Câmara, nós estamos tentando fazer uma corrida positiva. Queremos ter uma PEC no Senado e uma na Câmara e colocar o desafio de quem vai chegar primeiro. Na Câmara, nós sofisticamos a proposta de emenda constitucional. E lá ela introduz alterações em 3 artigos. No artigo 5º, trazendo o conceito de segurança climática para dentro do artigo 5º da Constituição como um direito humano fundamental, inalienável, indisponível, imprescritível. Portanto, artigo 5º, direito social e direito humano fundamental. Artigo 170, como princípio da ordem econômica e financeira nacional. Por quê? Porque nós não estamos falando de meio ambiente só, de biodiversidade, de água. Nós estamos falando de economia, de socioeconomia, de uma nova civilização que queremos para as próximas décadas. Por isso, trazendo como princípio da ordem econômica e financeira o quê? O conceito de segurança climática. Além do meio ambiente, o conceito de segurança climática, que é bem mais amplo do que o aspecto ambiental da sustentabilidade. A sustentabilidade tem suas várias dimensões, econômica, social, inclusive política, né, e ética. E, para concluir, trazendo para dentro também da essência do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o conceito de segurança climática. Nós estamos falando de segurança climática. Por quê? Porque é um conceito, digamos assim, mais adequado cientificamente, consultamos alguns cientistas, inclusive membros do IPCC, não falamos em estabilidade climática, não falamos ainda em justiça climática, nós falamos de segurança climática, que é um conceito mais amplo, assim como é segurança alimentar, segurança hídrica, segurança ambiental. E aí vocês podem ver essa campanha, vou pedir aqui, já faço esse pedido, a deputada Leandre é uma das signatárias dessa proposta, né, que nos ajude a coleta de assinaturas para essa PEC ganhar um número, nascer na Câmara, efetivamente. Ela está sendo gestada, né, para que a gente possa ir durante a COP26, aí ao longo do mês de novembro, fazer um debate na CCJ, quem sabe até tentar aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que não dá para aprovar a PEC em 2, 3 meses, mas aprová-la pelo menos na CCJ, e no site
né, a lei mais urgente do mundo, a lei mais urgente do mundo.org.br, né? E por que a mais urgente? Por que a lei? Porque a Constituição é uma lei. E por que a mais urgente? Por causa de tudo isso que a gente já falou aqui, o Danilo falou um pouco, o Daniel certamente vai falar, a deputada Leandro também. Estamos vivendo já as mudanças climáticas previstas para daqui a 30, 40, 50 anos. Então, a hora de mudar o futuro é agora, e não só para as futuras gerações, mas para as presentes e as crianças que estão aqui precisando de adultos responsáveis na sala, né? E eu espero que a gente consiga avançar com essa PEC, com o Projeto de Lei Brasil Carbono Neutro 2050 e com outras propostas que nós estamos juntos aí com o Instituto Alana e vários outros parceiros, como o ITEC, a CT Saúde, WWF, Observatório do Clima, Observatório do Código Florestal, nessa jornada tentando avançar no nosso marco regulatório em defesa das crianças, dos adolescentes, das futuras gerações. Muito grato aí, Ângela. Se eu passei um pouco do meu tempo, desculpa, estou aqui animado com esse debate. Um prazer estar aqui com vocês. Tá perfeito, André. Não passou do tempo, não. Muito obrigada, super maravilhosa a sua fala. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já está clara, né, na nossa Constituição. A agenda climática que precisa estar expressa também. Então, obrigada por você contar um pouquinho mais para a gente desse projeto. Porque o Brasil tem que reconhecer que a mudança do clima é uma preocupação comum, né? Todos os países já adotaram essas medidas para enfrentar esse problema. Isso também deve ser nossa responsabilidade. Obrigada pela sua fala, nossa apresentação. E aí, aproveitando, né, enfim, vamos falar um pouco dessa responsabilidade que a juventude já tem nos chamado, né? Eu aproveito para chamar o nosso convidado também, Daniel de Holanda, que é ativista do Fridays for Future. O Daniel é estudante de Direito e de Relações Internacionais, e as das suas principais áreas de atuação no ativismo é a mitigação, né, das mudanças climáticas, a reparação dos nossos ecossistemas e de um desenvolvimento sustentável não predatório. Daniel, minha pergunta para você, assim, queria ouvir um pouquinho. A gente viu e vê acontecer, né? O Danilo falou um pouquinho desse cenário, né, enfim, de litígios climáticos que estão sendo protagonizados por crianças e adolescentes ao redor do mundo. Isso mostra para a gente a necessidade de buscar caminhos para esse exercício, né, do direito à natureza das próximas gerações, né, como também o André comentou aqui, das diversas garantias, dos diversos direitos, né, já descritos na nossa Constituição. Esse engajamento aí das infâncias e juventudes para usufruir de um futuro digno e sustentável, né? E ele passa pelo entendimento de que o direito à natureza é essencial para a vida de todas as pessoas. E aí eu queria que você, como integrante do Fridays for Future, que tem tantos trabalhos, contasse um pouquinho mais para a gente sobre a atuação de vocês, a relação desse trabalho que vocês estão fazendo com a questão da segurança climática, e quais são os principais pontos de preocupação do Fridays for Future Brasil, especialmente, né, do Fridays for Future Brasil, da situação que vocês têm endereçado aqui na agenda também climática. Bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado. Antes de começar, eu acho bacana explicar o que é o Fridays for Future, porque eu acredito, como é um movimento todo, acho que nem todos conhecem, né? O Fridays for Future é um movimento socioambiental que começou com a Greta lá em meados de 2018, nas manifestações que ela fazia em frente ao Parlamento Sueco, né? Através das aulas que ela teve de geografia, onde a professora explicava o que é a mudança climática, e ela ficou indignada de que só estão falando e não estão fazendo nada, e com isso ela começou as manifestações em frente ao Parlamento Sueco, começou a mobilizar milhares de jovens. Em questão de 3 meses, realizou totalmente no mundo inteiro, né? Os jovens começaram a asfaltar as sextas-feiras das aulas para protestar pelo clima, por isso Fridays for Future, que é as sextas pelo futuro, em português. Então, esse é o resumo do Fridays for Future Brasil, do Fridays for Future do Brasil também, que o Brasil surgiu no início de 2019 e estamos aqui até hoje. Então, o Fridays for Future Brasil, a gente tem como um manifesto, né? A gente segue alguns princípios internacionais, como a mitigação da mudança climática,
ao acesso, né, ao acesso à natureza para todos, né, que acreditamos que hoje em dia nem todos têm acesso a uma árvore, por exemplo, a um parque de qualidade, a uma água potável. Mas aí no Brasil a gente também trouxe um contexto social por trás, então por isso que a gente se tornou um movimento socioambiental, porque a gente acredita que não tem como da gente lutar pela justiça climática, né, que agora é segurança climática. Gostei desse termo, vou usar também. Não temos como de lutar por isso sem a gente, pelo menos, tentar diminuir as desigualdades. Não sei se vocês me entendem, mas questão, por exemplo, a gente não consegue ir numa comunidade periférica, falar de mudança climática, falar para pararem de comer carne, sendo que não tem o que comer, sabe? Então, a gente tem que adaptar o contexto climático nas realidades de cada indivíduo, né, do Brasil. Então, a gente tenta adaptar bastante a questão climática com a justiça social, né? Então, a gente acredita que as duas justiças andam em conjuntos, né? Não uma acima da outra, tudo igualzinha. E também a gente acredita que incentivar e também empoderar as vozes indígenas, né? Porque os principais guardiões das florestas, né? Que são os famosos guardiões das florestas, que sabem lidar, que sabem conviver, né, com a natureza de um modo não predatório, né, um modo harmônico, né. Eles são os únicos, eu acredito que até hoje conseguem. Então a gente deveria escutar mais as vozes antigas, que os indígenas, as vozes milenares, né, que eles trazem isso. Então esse foi o resumindo Fridays, tá? A gente, Fridays for Future, tem vários projetos, né? A gente tem um projeto praticamente para cada bioma brasileiro. A gente tem o Ajuda Pantanal, que estamos arrecadando uma graninha aí para ajudar não é preservação, mas no combate ao incêndio florestal, né, que está acontecendo no Pantanal, e vocês podem ver que tá. Hoje, esse ano tá um absurdo, né? Tá gigante, a proporção tá gigante. A gente também tem a campanha SOS Amazônia, que eu acredito que foi a campanha que mostrou o Fridays para o Brasil, né? Que foi a gente arrecadar R$1 milhão para ajudar as comunidades indígenas que estavam sofrendo pela pandemia do Covid-19, porque a gente acredita que as vítimas do Covid-19 também são vítimas climáticas que falam, né? Porque a mudança climática, existe dados, já existe pesquisas afirmando que a pandemia do Covid-19, o surto de Covid-19, está relacionado à mudança climática. Lá na China, falaram que surgiu na China, que as espécies de morcego / macaco, né? Porque tá nessa dúvida ainda se é morcego ou macaco, migraram de uma zona temperada na China para outra zona por causa da mudança climática. Então a gente tem uma correlação aí com a crise sanitária, né, da Covid-19 com a crise da mudança climática. Então a gente trouxe isso para o contexto brasileiro e também os povos indígenas, querendo ou não, foi a população mais afetada pela mudança climática. Pela mudança climática, não, pela pandemia do Covid-19. Então, a gente criamos essa campanha, né? Que a gente instalou 5 pontos de telemedicina, né? Para ajudar na comunicação entre o DCI, né? Que é o pessoal responsável pela saúde indígena, pelo sanitário indígenas, né? E com as comunidades indígenas. A gente também doou cestas básicas, se eu não me engano, foram mais de 1.225 famílias contempladas, né, ajudadas pelas cestas básicas. Então, a gente proporcionou um combate à fome diretamente e também a gente acabou comprando uma ambulância. Essa ambulância é uma ambulância em formato de barco, para que alguns não conhecem, que ajudou na logística, né? Levou as pessoas doentes que estavam das comunidades indígenas para os postos de saúde indígena mais perto. A gente também tem outras campanhas, como o Ajuda Cerrado, que a gente está começando agora, né? SOS Cerrado, na verdade. E a gente está começando agora, que ajuda justamente, que
visa justamente, né, empoderar, mostrar o que é o Cerrado e a importância do Cerrado atualmente, né, no nosso contexto nacional. Aproveitando o gancho também, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou hoje um relatório do IPVA, né, que é as pessoas mais de vulnerabilidade, né? Um relatório do IPVA centrado no Centro-Oeste, onde reafirma tudo o que a gente disse também, né? De que a crise hídrica a crise hídrica que a gente está acontecendo hoje tem uma grande influência no desmatamento do Cerrado, porque é o famoso ditado, né? O Cerrado é o berço das águas de todo o Brasil, que fazem distribuição lá para a Amazônia, faz distribuição para o Pantanal. Então, sem as árvores que são específicas, né, na absorção das águas dos lençóis freáticos aqui no Cerrado, não tem como de fazer essa transição da água. Então, já umas coisas aí. A gente também tem uma campanha chamada Climate Live, né, que a gente está aí fazendo, que é uma espécie de um festival, mas a gente teve que se adaptar no contexto pandêmico que a gente está vivendo, no qual a gente ia trazer a música, ia trazer um festival como uma forma de informar as pessoas sobre mudança climática. A gente foi uma das pessoas que processou o governo, né, na pedalada climática, no qual o Danilo falou. Eu fui uma das pessoas que assinaram a documentação que levou a esse julgamento, né, porque, como o Danilo já tinha dito, né, o governo fez de uma forma camuflada, né, disfarçou os números de base, e com isso eles conseguiram aumentar a quantidade de emissão de carbono que eles podiam, né? Eles aumentaram em 12 milhões acho que 12 milhões de toneladas de carbono, se eu não me engano. E acho que é só isso mesmo, o resumo do Fridays nos nossos projetos. Muito bacana, obrigada, Daniel. Muito importante ver como que vocês, a juventude, né? Porque é uma coisa que acho importante aí endereçar, que o Fridays é formado pelos jovens, né? Pelas crianças e pelos adolescentes. E é sobre esse direito que a gente está debatendo, né? Essa conexão. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. E eu passo agora, não para a deputada Leandra, nossa última convidada. Deputada Leandra Del Ponte é engenheira civil e deputada federal pelo Partido Verde do Paraná. Em 2016, ela participou do programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância na Universidade de Harvard. Em 2019, ela assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a deputada é titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Comissão de Seguridade Social e da Família, da Comissão Externa da Primeira Infância, da Comissão de Combate à Covid e presidente da Comissão Externa do Envelhecimento Saudável. Deputada, muito bem-vinda. A gente só vai cuidar das nossas crianças como determina, né, como eu comentei, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Marco Legal da Primeira Infância, se a gente enfrentar concomitantemente esses desafios, né, tanto os climáticos quanto os socioambientais que afetam as diversas infâncias. Queria saber se você pode contar para a gente, na sua visão, qual a importância do meio ambiente, em especial do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e da interação, da importância, né, do acesso, da interação de crianças e adolescentes com a natureza para o seu desenvolvimento saudável e integral, né? Queria pedir para você contar para a gente também um pouco mais sobre o trabalho da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e como que você vê essa oportunidade, né, da Frente Parlamentar e do Congresso Brasileiro poder contribuir, né, nessa agenda também climática. Muito bem-vinda, a palavra está com você, muito obrigada. Boa noite mais uma vez a todos, é uma honra poder estar aqui com vocês. Quero inicialmente agradecer o convite e também para participar, né, dessa terceira conferência brasileira de mudanças do clima e também parabenizar a iniciativa de trazer a pauta da infância
tão importante nessa correlação com o meio ambiente, e porque eu entendo que as crianças, elas personificam os nossos sonhos e esperanças para o futuro. E elas também herdarão o nosso legado, incluindo as consequências de como tratamos o ambiente. A Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, ela é um agrupamento, né, vamos dizer assim, de deputados federais e senadores que tem o compromisso com a temática da defesa da primeira infância no Brasil. Hoje somos mais de 250 parlamentares e a nossa frente está subdividida em 5 coordenações regionais. A Frente Parlamentar ela surgiu ainda em 2011 pela atuação de diversos parlamentares que trouxeram, então, a importância dos primeiros anos de vida, né, na determinação do futuro do ser humano, o quanto que a ciência trouxe, né, de evidências de que esses anos eles são extremamente importantes para o futuro desse cidadão, né, e isso começou a ser debatido, então, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, aonde em 2013, através desses debates, pôde-se, então, apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei que ficou conhecido como Marco Legal da Primeira Infância, vindo a ser sancionado em 2016. E daí, o Marco Legal da Primeira Infância, ele traz a especificidade desse período que a criança está em desenvolvimento, fazendo um aprimoramento, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei extremamente importante, um grande avanço para o nosso país, mas ela trata de forma linear crianças de 0 a adolescentes de 17 anos incompleto. E a gente sabe que as diferenças são muitas, né, entre um bebê pequeno e um adolescente de 12, 13 anos. Por isso que o Marco Legal da Primeira Infância, ele traz muitas evidências científicas sobre isso e pode estabelecer também princípios e diretrizes na formulação e a implementação de políticas públicas. E o Marco Legal, a Frente Parlamentar, a partir de 2019, que eu assumi a presidência, a gente procurou trabalhar com 5 eixos estratégicos, que são a implementação do Marco Legal, porque uma boa lei só é boa se ela puder realmente ser implementada e ela possa fazer, né, uma mudança na vida das pessoas, ela tem essa possibilidade de mudar histórias de vida. A gente trabalha muito na questão também da intersetorialidade, que é algo muito desejável em todas as políticas públicas, mas muito difícil de ser alcançado. E aqui quero fazer um recorte que a gente precisa de um esforço coletivo, né, para que todas as áreas trabalhem junto, e quem trabalha com criança e quem trabalha com meio ambiente trabalhar de forma intersetorial, e isso só pode ter um resultado que é muito positivo, um resultado muito positivo para as nossas crianças e principalmente para o nosso país, né? Porque se elas são o futuro, se nós trabalharmos o futuro hoje, seguramente esse futuro será brilhante, porque temos a oportunidade de garantir um começo brilhante. Também, uma das nossas metas e um dos eixos nossos é a interinstitucionalidade. Aqui quero fazer um recorte também, a parceria que nós temos com diversas instituições, entre elas o Instituto Alana, quem quero mais uma vez agradecer de ser esse grande parceiro da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Trabalhamos no eixo do orçamento, porque não existe política pública sem recurso. Então, em 2019, nós conseguimos fazer uma indicação ao governo federal para que, no plano plurianual, ele pudesse elencar a primeira infância como uma das prioridades nesses quatro próximos anos, e veio, né, do Executivo, então, a proposta no PPA 2020-2023, que a primeira infância seria a prioridade do Brasil. Então, isso é uma conquista muito importante, inédita, inclusive, dentro dos orçamentos, e a gente conta hoje também com o apoio de diversos órgãos de controle, além do Judiciário. A gente tem o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que também foi um desdobramento de todo esse trabalho em 2019, que finalizou agora em 2021. E a questão do monitoramento, né? Porque as políticas precisam realmente serem monitoradas para ver qual é o impacto que elas estão causando na vida das pessoas. Então, quando a gente
começa a falar sobre a questão da primeira infância e a importância que tem as crianças, o meio ambiente relacionado com as crianças, eu gosto de falar um pouco da questão assim das sementes, sem negar a importância da magnitude das florestas, mas a gente sabe que o meio ambiente ele é um conjunto tão diverso e tão complexo que a gente não tem muita facilidade até de saber onde ele começa e onde ele termina. E é nesse ambiente, muitas vezes, mal compreendido, que nós extraímos nossos alimentos, o ar que respiramos, a água que nos mantém vivo, né? E é ele que traz as chuvas, que irriga as nossas lavouras, que nos provê de insumos e faz a ciência acontecer e avançar. E daí, as sementes, ela é grande parte do início de todo esse ecossistema, assim como as crianças são o começo de tudo para nós. Então, a gente ter crianças sendo criadas num ambiente propício e saudável para o seu pleno desenvolvimento, seguramente a gente precisa garantir para eles um ambiente saudável. E a gente sabe que a gente precisa deixar para as futuras gerações também esse ambiente saudável, porque imaginem, um solo pouco produtivo, ele vai fazer com que as plantas elas cresçam com muita dificuldade e talvez não deem os frutos desejados. As crianças são assim também. Alimentos pouco saudáveis, água de má qualidade, ar poluído, tudo isso contribui para o desenvolvimento da criança ser pleno ou não, né? Seu crescimento ser pleno ou não. Então, significa que a garantia do meio ambiente protegido é um dos elementos para a garantia de uma infância saudável. E se uma semente bem cuidada um dia vai se tornar uma árvore, né, que vai dar bons frutos, uma criança também bem cuidada, num ambiente bem cuidado, seguramente se tornará uma pessoa adulta também muito melhor, muito mais desenvolvida em todas as suas potencialidades. E a gente sabe, né, que os eventos climáticos extremos, né, como secas, enchentes, eles têm assim um impacto muito forte nas populações mais vulneráveis, entre elas principalmente as crianças. E a gente também percebe o quanto que as crianças são afetadas mundo afora por conta de problemas que poderiam ser evitados decorrente de riscos ambientais. E a conexão da criança com a natureza faz com que se cresça compreendendo melhor a vida em nosso planeta, e que também a gente pode desenvolver um senso de cuidado e ampliando a percepção de que as coisas todas elas estão interligadas. Hoje a gente vê muitas vezes os pediatras fazerem umas receitas, não mais de medicamentos, mas tipo brincar na natureza, e não é sem razão que o Marco Legal da Primeira Infância está na vanguarda de tudo isso e traz no seu artigo 5º que considera o meio ambiente também um local importante, uma área prioritária para as políticas públicas voltadas à primeira infância no Brasil. Só que, infelizmente, o Brasil, né, ele anda na contramão. Em 2020, a gente bateu recordes de queimadas, né? Ao contrário de todos os países, aumentou a emissão de gases de efeito estufa durante a pandemia e não tem criado condições para que as nossas crianças, né, as nossas sementes, cresçam saudáveis. E, na consequência disso, a gente sabe que tem um impacto no direito das nossas crianças garantidos na Constituição Federal. E, por isso, a gente entende que é importante refletir, principalmente, qual é o país que nós queremos. Deixar, principalmente para as futuras gerações. Mas a gente precisa lutar hoje por medidas que possam comprometer o futuro das nossas crianças, mas com decisões tomadas agora. E, infelizmente, muitas pessoas que estão à frente de políticas públicas, talvez as decisões delas causem muitos danos às futuras gerações, mas elas não estarão aqui, talvez, nesse mundo, para ver o dano que causaram para as nossas sementes hoje, futuros adultos do amanhã. Então, a Frente Parlamentar da Primeira Infância tem trabalhado, né, num conjunto
de ações no Congresso Nacional. Nós temos um programa chamado Diálogos com Especialistas, onde a gente procura trazer temas diversos, inclusive promovendo debate dentro dessa temática, que é a criança e o meio ambiente. E nós entendemos que as mudanças climáticas trarão muitas alterações significativas no desenvolvimento das nossas crianças, para melhor ou para pior. E dentro do parlamento, bem lembrado pelo André, a PEC precisa avançar e poderá, com certeza, contar com todas as nossas ações positivas, no sentido de apoiamento, no sentido da gente fazer ela ser apresentada e aprovada na CCJ, mas mais do que isso, para que ali se crie uma comissão especial para que a gente possa debater com seriedade, né, tudo o que a gente tem visto de impacto que as mudanças climáticas trarão para as nossas crianças. E daí, no âmbito executivo, vamos dizer assim, a gente tem trabalhado para que o Plano Nacional da Primeira Infância ele saia também do papel, torne-se políticas públicas em todos os espaços do nosso país, e nós estamos trabalhando com os municípios para que eles criem seus comitês intersetoriais de políticas públicas para a primeira infância e elaborem seus planos municipais, sendo que um capítulo ele tem que ser dedicado para a criança e o meio ambiente, porque é um direito da criança, né, ter um ambiente saudável para se desenvolver, porque a gente sabe que ninguém nasce médico, ninguém nasce doutor, ninguém nasce bandido, todos nós somos frutos do ambiente que somos cuidados e somos criados. Então, o meio ambiente seguramente interfere muito no desenvolvimento infantil, e nós temos trabalhado intensamente para que a gente possa garantir às nossas crianças todos os seus direitos, e entre eles o direito de ter o meio ambiente bem cuidado hoje e principalmente o ambiente que ela vai herdar de nós no futuro. Então, a Frente Parlamentar está sempre de portas abertas, também aberta para todo o diálogo. A gente sabe que no Brasil nós temos distintas infâncias, porque, infelizmente, 4 em cada 10 crianças brasileiras vivem numa situação de extrema pobreza, e a maioria delas vivem em espaço urbano, onde a gente sabe que a poluição influencia muito e traz muitos problemas de saúde que seguramente poderiam ter sido evitados. E a gente sabe que hoje muitas crianças ainda morrem por problemas que poderiam seguramente, por causas, né, que poderiam ser seguramente evitáveis. Então, fico aqui à disposição de todos vocês. Também quero colocar a Frente Parlamentar à disposição para a gente ampliar esse debate, principalmente agora que a gente já se encaminha novamente para a COP. Estamos à disposição para também levar propostas legislativas para o Congresso Nacional, claro, priorizando aquelas que já estão em tramitação, em especial a PEC, que traz também o meio ambiente como um dos direitos humanos da sociedade brasileira. Muito obrigada pelo convite e, mais uma vez, estou sempre à disposição, principalmente quando se fala da defesa das crianças brasileiras, que eu tenho certeza absoluta que só terão um futuro brilhante se a gente conseguir garantir a elas um começo brilhante. Obrigada, deputada. A gente que agradece pela sua excelente explanação. Nós, do Instituto Alana, especificamente, que agradecemos essa parceria, esses trabalhos tão importantes realizados conjuntamente com a Frente durante tanto tempo. O meio ambiente e a segurança climática é a garantia, né, dos diversos direitos das crianças, como você muito bem colocou, no direito à vida, à saúde, à educação e ao próprio desenvolvimento integral, né, das nossas sementes. Gostei muito da colocação das nossas crianças como sementes. Bom, e estou muito feliz de saber que a gente vai poder contar, o Instituto Alana apoia a PEC da emergência da segurança climática, né? Enfim, a PEC comentada pelo André, e nós gostaríamos mesmo de contar com o apoio da Frente, agradecer de você poder ser a pessoa que vai levar esse debate adiante, inclusive com a eventual assinatura após a sua análise da PEC, então a gente fica muito contente. Eu, quando ingressei no Instituto Alana, eu ingressei falando que a minha missão ia ser unir o artigo 225 com o 227. E eu acho que a gente está conseguindo, né? Enfim, a garantir a união desses
desses 2 tão importantes artigos da nossa Constituição. Eu queria encerrar, queria agradecer, eu queria fazer rodada de pergunta, poder ter mais tempo para a gente falar, tão mais, mas a gente já estourou o nosso tempo, então eu queria agradecer muito a presença de vocês novamente, a todos vocês, queria agradecer a audiência de todos, queria convidar a todos para conhecerem mais sobre a Conferência Brasileira de Mudança do Clima no site climabrasil.org.br, falar para vocês não perderem a programação da conferência, que está maravilhosa, nos dias, né, enfim, que está durando aí do dia 27 de setembro a 1º de outubro, todos os dias aqui no canal do Instituto Ethos no YouTube. E para finalizar, para a gente encerrar, a gente vai passar um vídeo para nada mais, nada menos do que ouvir a voz das nossas crianças. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fiquemos bem. Tchau, tchau. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. O mundo originalmente é assim. Se você não conhece um lugar que ainda é como o mundo era há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito. Aqui você pode fazer o que você quiser, você pode andar, você pode correr. Tem os animais, tem barulho dos pássaros, tem os cheiros das flores, dos rios, entendeu? É muito bom essa sensação, sabe, de estar livre mesmo. O oposto do que acontece quando você está na cidade. Lo que es muy triste es que como aquí hay mucha contaminación, no puedes respirar bien. Entonces, cuando yo me voy a Tepoztlán o a Colombia o así, trato de respirar lo más que puedo. Aquí, en comparación, se siente como si no pudieras respirar bien. Quando eu vejo o rio sujo, dá vontade de mergulhar e pegar todo o lixo do que tá lá. Os meus pais, ou os pais das crianças no geral, se preocupam muito por causa da falta de segurança, né? Pra onde você vai, tem algum assalto, alguma coisa assim, porque não tem muita segurança ultimamente. Esse negócio de desigualdade social faz com que alguns lugares da cidade sejam mais descuidados do que os outros. E aí a desigualdade social traz a violência e aí a rua fica perigosa. Todo mundo que morar na cidade vai ficar muito preocupado. Aí a gente só vai ficar dentro de casa. Minha mãe sempre fala que eu e meu irmão somos muito viciados nas telas, a gente fica o tempo todo assim. Aí ela fala assim, quando eu era pequena, eu não ficava parada em casa o dia inteiro. Aí uma vez eu falei assim, mãe, mas quando você era pequena, você tinha coisas pra fazer, você podia brincar na rua, porque não era tão perigoso assim. A rua antigamente era um lugar de convívio, você, tipo assim, ia andar, você ia passear, você ia, sei lá, brincar com seus amigos na rua. Agora a rua é, tipo, só um lugar de transporte pra ir pra outro lugar. Antes de la plaza, me quedaba en mi casa jugando, viendo tele, y eso era como el panorama de todos nosotros. Si la gente no sale, se hace obesa, engorda, puede contraer muchas enfermedades, todo eso por no tener una actividad física todos los días. Si yo fuera esas personas, yo cambiaría el switch y saldría a jugar al tiro afuera porque lo encuentro más saludable, más entretenido que estar en la casa jugando todo el rato. Quando eu venho pra cá, eu vejo que eu estava muito desligado desse outro mundo, né? Eu estava muito mais naquele mundo cidade, né? Indo pra escola de carro, essas coisas. E quando eu venho aqui, eu penso que é completamente diferente, é um outro mundo. Eu olho para um lado, eu vejo um monte de carro, uma barulheira, e eu olho para o outro e eu vejo um monte de árvore, uma mini floresta, né? Uma florestinha, que é isso, né? Que tá mais pro meu lado. O bairro, pra mim, ele assim já tá perfeito.
Só que o que eu queria é que ele tivesse um pouco mais de árvores e que não fosse tão poluído. Tipo, o que eu queria era só que essa represa fosse bem limpa mesmo. Tão limpa que até desse para beber água. Quando eu comecei a navegar, mudou muito minha visão. Quando a gente navega, a gente vai prestar atenção na natureza, que é o que a gente tem ao nosso redor, né? E a gente percebe muito como a natureza é bonita, sabe? Você parar pra ver o pôr do sol, você vê aquela diferença, sabe, do seu dia a dia, muda tudo. Quando eu tô no barco, eu me sinto bem mais solta, mais calma. Liberdade pra mim é uma coisa mais da natureza.